E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero comentar aqui um pouco, sobre este assunto. Tenho visto aqui nos comentários, claramente que o protestante, os nossos irmãos separados, os protestantes, eles não levam Jesus, a sério como nós católicos, Eles não levam Jesus a sério. Infelizmente, às vezes eles ficam meio aborrecidos quando a gente fala isso, que eles não levam Jesus a sério. Mas se a gente olhar dentro das Sagradas Escrituras, se a gente olhar para as Sagradas Escrituras, olhar as promessas que Jesus Cristo fez e não crer em Jesus Cristo, não crer como nós católicos cremos, então a gente, infelizmente, só pode chegar nessa conclusão. Realmente o protestante não leva Jesus a sério. Porque é assim, o protestante, uns diz que a igreja se corrompeu, chegou até Lutero, se corrompeu. Lutero reformou a igreja, segundo eles, que a igreja se corrompeu. Outros dizem que a igreja chegou até Constantino. Outros dizem que Jesus não fundou a igreja. Tem essa modalidade, Não, Jesus não fundou a igreja. Jesus deixou aí uma mensagem apenas. Isso segundo o protestante, Outros afirmam, admitem que Jesus Cristo fundou a igreja. Isso é que é interessante, Tem uns que admitem que Jesus Cristo fundou sim a igreja. Só que ao longo do tempo, Ao longo do tempo, a igreja foi, se distanciando da verdade. Veja só que absurdo. A igreja, ao longo do tempo, foi se distanciando da verdade, segundo alguns protestantes. Mas veja só, que falta de fé em Jesus Cristo. Porque como é que a igreja de Jesus Cristo iria se distanciar da verdade? Apesar de tanta promessa de Jesus Cristo, apesar de ele ter dado tanta garantia de sua assistência à igreja, dele ter falado que a igreja é o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça desse corpo, e mesmo assim alguém não crê fielmente nisso, a ponto de dizer que a igreja se desviou, se distanciou da verdade. Então é o mesmo que dizer que Jesus Cristo se distanciou da verdade, porque a igreja não é o corpo de Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça desse corpo. Então, como Cristo iria se desviar da verdade? Veja só que blasfêmia, porque ele fez essa promessa, essa garantia de que as forças do inferno não poderiam vencer a igreja dele. Ele diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Onde fica nessa palavra para os nossos irmãos protestantes? Até que ponto eles creem em Jesus Cristo? Fica essa dúvida, Até que ponto eles creem em Jesus Cristo? Que Jesus Cristo prometeu, as forças do inferno não poderão vencer a igreja dele. Então, se alguém crê que Jesus Cristo, realmente fundou a igreja, admite, a pessoa admite que Jesus Cristo fundou a igreja, mas que essa igreja foi se distanciando da verdade. Como poderia a igreja se distanciar da verdade com tanta garantia? Jesus Cristo dizendo, olha, as forças do inferno não poderão vencer a minha igreja. Eis que estarei convosco todos os dias. A gente pode perguntar ao protestante, onde Jesus estava, que não percebeu a igreja se distanciando da verdade? Então, ele não leva Jesus Cristo a sério. Jesus Cristo disse, olha, lá em João 16, tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não sois capazes de entender agora. Quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade,
vos guiará em toda a verdade. João 16, versículo 12 e 13. Ou seja, o Espírito vos guiará em toda a verdade. Como poderia a igreja se distanciar da verdade se a verdade plena está na igreja, que Jesus Cristo prometeu, né? Então, como poderia a igreja, mesmo o Espírito guiando em toda a verdade, como poderia a igreja, que é o corpo de Cristo, se distanciar da verdade? Esse é o questionamento que eu faço, né, para os irmãos protestantes. A igreja, né, que o apóstolo Paulo, com toda convicção, diz a Timóteo, né? A igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, né, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento, né, sustentáculo da verdade, poderia se distanciar da verdade? Com tanta garantia, e mesmo assim poderia se distanciar da verdade? Meu Deus, né, que loucura! Paulo diz, olha, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, a sabedoria de Deus. E com tudo isso, a igreja foi se distanciando da verdade. É de se perguntar, né, aos irmãos protestantes, se a igreja de Cristo, com toda a garantia do céu, de infalibilidade, se essa igreja, segundo eles, foi se distanciando da verdade, eu fico pensando, e as igrejas fundadas por esses homens? Cada um funda a sua própria igreja, sem base bíblica, totalmente contrariando a palavra de Deus, sem nenhum fundamento bíblico. Tanto é que não existe um protestante na face da terra que nos mostre um texto bíblico onde Deus aprova o protestantismo. Essa onda de cada um fundar a própria igreja, se autodenominar bispo, se autodenominar bispa. Não existe, né, nas Sagradas Escrituras um texto sequer que aprove essa atitude dos protestantes. E eles chegarem e dizer, né, a igreja do Deus vivo, chegam até admitir que Jesus Cristo realmente fundou a igreja. A gente vê aí, né, que eles admitem que Jesus Cristo fundou a igreja, só que foi se desviando da verdade, foi se distanciando da verdade. Então a gente deixa sempre esse questionamento. Imagina essas igrejas dos homens que não tem fundamento bíblico, aonde Deus não permitiu isso, aonde os apóstolos também nunca pregaram para cada um fundar a própria igreja. O apóstolo Paulo chega a dizer, né, que só é aprovado aquele que Deus recomenda e não aquele que recomenda a si mesmo. Então hoje você vai no cartório, você faz um curso paralelo aí à Igreja de Cristo, se autodenomina bispo, contrariando as Sagradas Escrituras. Que rebeldia, meus irmãos! O apóstolo Paulo diz claramente, só é aprovado aquilo que Deus recomenda, aquele que Deus recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Aí vem o protestante, desacreditado em Jesus Cristo, não leva Jesus Cristo a sério e diz, olha, eu admito que Jesus Cristo fundou sim a igreja, mas assim como o povo, né, de Deus sempre se desviou do caminho, a igreja também se desviou, se esquecendo que a igreja é do Filho de Deus. Se a igreja se desviou, Jesus Cristo se desviou então, porque ele prometeu a assistência todo dia à igreja. Então quer dizer que na lógica protestante é uma tremenda heresia, né? Uma tremenda, né, blasfêmia contra nosso Senhor Jesus Cristo. Escute a fala de Jesus Cristo: as forças do inferno não poderão vencê-la. O Espírito vos guiará em toda a verdade. Ela é a coluna e o fundamento da verdade. Ela é a sabedoria de Deus. E mesmo com tudo isso, segundo a lógica protestante, a igreja foi se distanciando da verdade. Meu Deus, né? Podemos dizer assim, meu Deus, perdoa essas pessoas, Senhor, porque elas não sabem o que estão fazendo. Com tanta garantia, a igreja foi se desviando segundo, né, esses protestantes, né? E a promessa de Cristo fica onde na cabeça do protestante? De infalibilidade, com toda a segurança
da assistência de Deus, do Espírito Santo, e essa igreja ir se distanciando da verdade? Não, meus irmãos, a igreja nunca se distanciou da verdade. Se você parar para ouvir a voz da igreja, que é o corpo de Cristo, que é guiada pelo próprio Cristo, qualquer um de nós, se parar para ouvir a voz da igreja, é certeza da santidade, é certeza de salvação. Porque o que a igreja ensina é o que Cristo ensina. A igreja nunca se desviou da verdade e nem nunca se desviará. O ensinamento da igreja nos leva à perfeição, nos leva à santidade. E a gente tem os testemunhos dos santos. Então dizer que a igreja se distanciou da verdade, né, é uma mentira. A igreja de Cristo não pode se desviar da verdade, porque ela é o próprio Cristo, ela é o corpo de Cristo. Aceitar esse argumento protestante de que a igreja se desviou da verdade é aceitar que Cristo falhou na missão. E como é que Deus falha na missão? Como é que o Filho de Deus iria falhar na missão de nos levar para o Pai? Como é? Explica aí, protestante, né? Explica esses seus argumentos de que você admite que a igreja foi fundada por Cristo e depois admite que a igreja foi se desviando da verdade, se distanciando da verdade. Como poderia isso? Como Cristo poderia se desviar da verdade que ele prometeu à igreja? A igreja não será vencida. A igreja, as forças do inferno não poderão prevalecer contra ela. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Então é assustador essa incredulidade dos irmãos protestantes. É assustador essa incredulidade deles, de admitir que Cristo fundou a igreja, que essa igreja se desviou. Como crê nisso? Como crê no protestante em afirmar isso, que a igreja de Cristo se desviou? Absolutamente não, meus irmãos. A igreja continua do mesmo jeito hoje. O mundo que não quer perceber, né? O protestante que não quer perceber, o mundo que não quer perceber onde está o sacramento de salvação para toda a humanidade, que é na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Eu fico, assustado com tanta incredulidade desses irmãos protestantes, que não levam Jesus Cristo a sério. Eles não levam Jesus Cristo a sério. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.